Olá, Gerson Araújo, do canal Igreja.audio. Tudo bem? Você sabe por que sofremos tanto com o som em nossas igrejas? O técnico de som sofre, a banda de louvor sofre muito, o pregador, a comunidade e muitas vezes até a vizinhança. Um cenário constante de descontentamento e desconforto. Passa ano após ano e parece que a situação nunca se resolve, não é mesmo? Olha, eu quero mostrar para você uma pesquisa feita com igrejas do Brasil inteiro. Foram entrevistados técnicos de som, músicos de banda de louvor e a liderança dessas igrejas. E esse trabalho evidenciou uma realidade muito curiosa. Você precisa saber. A primeira questão apresentada nessa pesquisa foi com relação à mesa de som. Em sua igreja, a mesa de som é analógica ou é digital? Veja, 78% das respostas foram como analógica. Significa dizer que a maioria esmagadora das nossas igrejas no dia de hoje usam mesa analógica ainda. A segunda pergunta foi com relação aos sistemas de retorno. Como que é o sistema de retorno em sua igreja? A maioria respondeu que é feito 100% com caixas de chão, mais os amplificadores de instrumentos. Uma parcela bem menor disse que é híbrido, né? Um sistema híbrido. É feito uma parte com fones e uma parte com caixas de chão. Mas a área vermelha representa a maioria das nossas igrejas, então a gente pode considerar que quase todo mundo usa ainda sistema com caixas de chão. E se somarmos a área vermelha com a área amarelada, a gente vê que chega no patamar da ordem dos 90% das igrejas usam ainda algum tipo de retorno com caixas de chão. A outra pergunta apresentada foi com relação à bateria. Como que é o esquema da bateria em sua igreja? 65% respondeu que a bateria é acústica pura, sem qualquer tipo de controle do nível de volume do instrumento, tá certo? E os outros responderam que ou é bateria acústica com um aquário, um controle de volume, ou é bateria eletrônica. Mas a maioria das igrejas no dia de hoje usam bateria acústica pura, sem qualquer tipo de controle do volume desse instrumento. Veja, nesse momento já conseguimos traçar um certo perfil das nossas igrejas. A maioria delas usa uma bateria acústica sem nenhum tipo de controle do volume do instrumento. A maioria das igrejas usa mesa analógica pura, né? A maioria das igrejas usa retorno com caixas de chão. Até certo ponto, isso não seria problema algum se não estivéssemos falando de salas reverberantes e sem tratamento acústico. Esse é o contexto das nossas igrejas. Quando somamos uma sala sem tratamento acústico, instrumentos percussivos de grande volume, sistemas de retorno baseado em caixas, tudo isso gerenciado por um sistema analógico extremamente limitado, o único resultado que essa expressão pode dar é algo amplamente insatisfatório. Entenda, não estamos aqui dizendo que bateria acústica é ruim. Não estamos. Isso foi usado no mundo profissional e é usado até hoje. Sistemas de retorno com caixa de chão, não estamos dizendo que isso seja ruim. Isso foi usado no mundo profissional no passado e ainda, em certas situações, é usado até hoje. Não estamos dizendo que mesa analógica é ruim. Isso foi usado no passado. Hoje em dia é usado cada vez menos, mas foi usado no passado. Agora aqui cabe uma ressalva. No passado, as mesas analógicas usadas de forma coerente, de forma correta, vinham acompanhadas de inúmeros racks de processamento externo. Isto é, o grosso, o forte, a parte mais pesada do processamento do áudio era feito em periféricos. E isso não acontece nas nossas igrejas. Normalmente, temos apenas a mesa de som. Veja, toda essa situação não é novidade. O mundo profissional fora da igreja já lidou, vamos dizer assim, com essa expressão há muito tempo. Iniciativas sérias mesmo, de som indoor, lugares fechados, sempre considerou tratamento acústico. A variável bateria, por exemplo, evoluiu a ponto de se buscar controlar o nível de pressão sonora emitido por esse instrumento, ou usar uma bateria eletrônica. A variável sistema de retorno evoluiu fortemente para fones de ouvido. E a variável mesa de som, hoje nem se fala mais em mesa analógica. E o somatório e a otimização de cada uma dessas variáveis é que entendeu-se ser a melhor experiência possível. Mas a igreja vive o que se praticava na metade do século XX. Um atraso de cerca de 50 anos de diferença. É muita coisa. Então, por que a igreja insiste tanto
nesse legado comprovadamente pouco eficiente e problemático? Agora entra mais um dado da pesquisa. Essa pergunta foi feita especificamente aos técnicos de som das igrejas. Se você olhar de forma rápida essa imagem, a gente pode pensar, está bem distribuído, a gente de todos os níveis, tá certo? Mas veja bem, olha lá em azul, 20% respondeu ser completamente iniciante no áudio. Eu sou um iniciante no áudio. Né? Em vermelho, quase 30% das respostas disseram o seguinte: olha, eu sou um pouco mais do que iniciante. Eu já trabalho nesse trabalho, já faço isso já há algum tempo. Pense comigo, se somarmos o pessoal que diz que é totalmente iniciante com o pessoal que diz que é iniciante mais um pouquinho só, a gente chega a 47% dos técnicos de som da igreja dizem que são praticamente iniciantes. Né? Agora vamos olhar a região amarelada. 44% disseram o seguinte: olha, eu tenho um nível médio, já sei bastante coisa, mas ainda tenho muito o que aprender, tá certo? Quer dizer, essa pessoa se considera de um nível médio. Agora pense comigo, se somarmos a região azul, a região vermelha e a região amarelada, nós chegamos a cerca de mais de 90% dos técnicos de som das igrejas que disseram que eles são de nível médio para baixo. Uau, de nível médio para baixo. Isso mostra por que as igrejas sofrem tanto. É falta de conhecimento, de qualificação técnica, não é falta de recurso financeiro. Porque às vezes a igreja até tem ou consegue algum recurso financeiro, mas vai lá e investe errado. E esse cenário se mostrou bem coerente com as respostas dos pastores e líderes das igrejas. Veja, foi perguntado a eles o seguinte: a equipe de som da sua igreja Veja, 33% diz que é completamente iniciante, em azul. Em vermelho, quase 40% respondeu que a equipe é de nível básico, sabem só o suficiente para o culto acontecer. E 24% diz que não, a minha equipe é de nível médio. Não dão muitos problemas, mas os resultados são medianos também. Se somarmos essa área azul, a área vermelha e essa área amarelada, a gente chega a mais de 95% dos pastores e líderes das igrejas acham que a equipe da igreja deles é de nível médio para baixo. Então está em acordo com as respostas dos técnicos de som das igrejas. Inclusive, veja o que os pastores citaram como sendo a maior urgência em suas igrejas. 42% diz que é a qualificação técnica do seu voluntariado. Alguns citaram como sendo urgência tratamento acústico, a acústica da sala, outros citaram como uma atualização dos equipamentos, mas a maioria citou como sendo a qualificação do pessoal que trabalha no som. A realidade estrutural que está instalada nas igrejas, baseada numa visão do século passado, junto com uma carência aguda de qualificação e conhecimento, essas duas coisas juntas nos permitem entender por que a igreja sofre tanto com o som. Agora, talvez a parte mais importante desse vídeo. Vamos mudar essa situação. Vamos estudar de verdade. Vamos realmente tomar a decisão de subir o nível lá na igreja? Então, há muito o que fazer. Veja, e talvez eu possa ajudar você com alguma coisa. É algo muito pequeno, mas talvez possa ajudar, tá? Olha, eu tenho uma lista de transmissão que eu faço via WhatsApp. De vez em quando eu preparo um conteúdo, um material educativo e mando para as pessoas. E aí as pessoas comentam, tiram as suas dúvidas comigo. Tudo bem? Se você quiser falar comigo, você pode usar esse recurso. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ser orientado e encaminhado de como você faz para entrar na minha lista de transmissão. Tudo bem? Espero que tenha valido a pena para você. É isso aí.